bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma aulinha de filosofia e encerrando a nossa semaninha, né? Pessoal, antes de darmos início à nossa aula, eu queria pedir uma coisinha muito importante para vocês. Na hora que forem me enviar as atividades, tanto pelo GSA quanto pelo WhatsApp, não esqueçam de se identificar, colocar o nome, pois muitas vezes o aluno, né, no WhatsApp, a foto do perfil não é a foto dele e também não tem nome nenhum. E fica muito difícil de identificar quem é. Então, quando enviarem, né, é o mínimo, é se identificar, aluno tal, série tal, tá? Então, agradeço muito, porque muitas das vezes eu tenho que ficar perguntando quem é, né? E acaba sendo um pouco até chato ficar perguntando. Então, quando a gente envia qualquer coisa, um trabalho, uma atividade, antes de tudo, a gente tem que se identificar, colocar o nome para a gente saber de quem se trata. Combinado? Então, olha só, peguem um livrozinho de vocês que hoje nós iremos utilizar o livro em nossa aula. Então, vamos para o penúltimo capítulo do livro de vocês, né? O ano está acabando, o livro também. Então, o capítulo 5, falando sobre o mundo globalizado. Então, né, minha gente? É um tema, assim, bem, querendo ou não, polêmico. Por quê? A globalização, ela trouxe muitos benefícios, com certeza. Ela trouxe avanços científicos, ela trouxe consigo uma gama, né, de oportunidades das pessoas trabalharem, se especializarem, trouxe consigo também facilitação no nosso dia a dia, aproximou quem estava distante, muitas coisas, mas também trouxe muitas coisas negativas, né? Então, o mundo hoje ele é muito instantâneo. As pessoas querem respostas instantâneas para tudo, decorrente justamente dessa tecnologia, né, de respostas muito rápidas. Então, eu até vejo muitas vezes quando os alunos falam comigo no WhatsApp, me perguntam alguma coisa, e eu demoro um pouco a responder, porque eu estou fora do meu horário de plantão, e quando eu estou fora do meu horário de plantão, dificilmente eu entro no WhatsApp da escola. E aí o aluno pergunta, eu não respondo e começa a mandar interrogação e liga e faz um monte de coisa. Por quê? Porque a gente se acostumou com isso. Os males do mundo moderno, a gente quer tudo muito rápido, a gente não consegue esperar. Imagina se nós vivêssemos na época onde não existia nada disso, que para haver uma comunicação precisaria se escrever uma carta, esperar que essa carta fosse levada de navio, levaria-se meses, depois a pessoa ia receber a carta, mandar a carta de novo pelo mesmo meio de transporte, e aí demoraria mais não sei quantos meses para voltar, ou seja, praticamente 1 ano, 2 anos para se ter uma resposta de alguma coisa. A gente ia morrer, não ia não? Então, nós vivemos num mundo de imediatismo, a gente quer tudo muito rápido, muito ligeiro. E quando a gente não tem, a gente se frustra. Outra coisa, outro problema do mundo moderno foi a questão da obesidade, a questão do sedentarismo. Então, muitas pessoas passaram, né, por conta da comodidade, de ter tudo nas suas mãos. Você quer comprar uma comida, você compra num aplicativo no celular. Você quer comprar algo na farmácia, no aplicativo do celular. Você quer comprar uma roupa pela internet. Você quer comprar qualquer coisa, tudo você usa a internet. Então,
Você não precisa mais sair de casa para isso. Ah, você vai na padaria da esquina. Ah, eu vou de carro. Ah, eu vou de moto. Então, outra coisa também que o mundo globalizado trouxe, esse mundo moderno, foi justamente essa questão do aumento do desemprego. Porque as empresas passaram a exigir cada vez mais dos seus funcionários e os funcionários não estão preparados para esta modernidade, para usar equipamentos tão modernos. Então, muitas vezes as empresas pedem requisitos como saber mexer no computador, saber utilizar determinados tipos de programa, saber se comunicar, se expressar muito bem. Então, muitas vezes a pessoa não tem essa preparação, né? E também com o uso dessa modernidade, a necessidade de pessoas trabalhando diminuiu, né? Então, a capacidade de pessoas que trabalhavam numa empresa antes, de 100 pessoas para exercer determinada função, hoje apenas uma, duas, né? Ou, eu não preciso abrir uma loja física, eu posso abrir uma loja virtual. Então, eu não preciso de funcionários, eu mesmo sou minha própria empresa, eu sou o meu próprio chefe, eu sou o meu próprio funcionário. Então, assim, a modernidade trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe muitas coisas ruins. E a gente tem que se adaptar a essa modernidade, né? Tendo em vista a exigência que o mundo moderno trouxe consigo. Mas vamos lá, né? Aqui no livro, na página 73, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, ele começa aqui questionando, né? Em nosso cotidiano, às vezes nos deparamos com as seguintes expressões. Tal pessoa é moderninha. Essa casa tem uma arquitetura moderna. O carro de determinada montadora é ultramoderno. Tal fenômeno é pós-moderno. E tantas outras expressões fazendo referências ou alusões ao termo moderno. E o que isso quer dizer mesmo, minha gente? A gente fala tanto em modernidade, será que a gente sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que quer dizer modernidade? Ou mesmo o que é ser moderno? E pós-moderno? O que vem depois do moderno, né? Então, se a gente vê o moderno como algo assim revolucionário, então o pós-moderno seria o quê? Algo ultra revolucionário, né? Então, vamos lá. O que é modernidade? Então, vamos lá iniciar falando sobre isso, né? Então, em linhas gerais, a modernidade é compreendida como a maneira de ser e pensar que se inicia na época do Renascimento e na Idade Moderna. Ela costuma ser ainda compreendida como uma visão de mundo associada ao projeto moderno, iniciado e desenvolvido ao longo da Idade Moderna e consolidado com a Revolução Industrial. Portanto, relacionada ao desenvolvimento e à consolidação do capitalismo. Para Anthony Giddens, a modernidade refere-se ao estilo, costume de vida ou organização social que emergiu na Europa a partir do século XVII e que posteriormente se tornou mais ou menos mundial em sua influência. Características da modernidade. Diante de tantas mudanças na modernidade, chamamos a atenção para alguns aspectos principais das significativas marcas da modernidade sob o ponto de vista filosófico. Então, até aí vocês viram que a modernidade nada tem a ver, por enquanto, com tecnologias, né? Muito tem a ver com uma forma de pensar das pessoas, com uma forma de agir das pessoas. Então, racionalidade não religiosa. Ao rompimento da estreita unidade com o transcendente, ou seja, a busca do saber que tem como base a subjetividade do ser humano e não mais um saber baseado na autoridade religiosa ou outra qualquer. Então, a racionalidade não religiosa surgiu
né? Muito a partir do iluminismo, onde as pessoas deixaram, né, de viver em função das autoridades religiosas, do que elas diziam, do que elas queriam, do que era certo, do que era errado, a partir do que a igreja colocava, e passaram a viver de uma forma mais racional, sabendo que, a partir do seu próprio pensamento, elas poderiam viver melhor, né? Elas poderiam evoluir, e sem deixar a fé de lado, mas não usando a fé como única forma de se obter conhecimento, não usando a fé como a única forma de sobrevivência, né? Muito pelo contrário. Subjetividade traz consigo o individualismo. Cada um permite o alcance do que pretende. Então, com a subjetividade, o homem moderno, ele passou a ser mais individualista. Ele parou de pensar mais no coletivo e passou a pensar por si próprio, individualmente, sabendo que ele pode conseguir o que ele quiser. Basta ele ir atrás desse objetivo aí. Racionalismo. A Idade Média assentava sobre a revelação, a tradição e a autoridade. A razão era utilizada para engrandecer essas escalas de valor. O racionalismo criou uma nova postura frente à existência. A razão foi assumida como fator de suplantação da minoridade criada pela religião, pela tradição e pela autoridade. A modernidade assume o mundo como autônomo sem implicações, como ser superior. Não se procura mais no mundo transcendente explicações para a vida, para a história e para a natureza. Então, o racionalismo está muito ligado com essa questão da racionalidade não religiosa, né? Onde o ser humano ele passou a utilizar a razão para buscar conquistar seus objetivos e não mais buscar respostas através de seres superiores, de autoridades religiosas. Direito à crítica. Cada um aceita apenas o que lhe aparece como legítimo, autonomia do agir, desejo de sentir-se responsável pelo que produz. Então, a modernidade trouxe ao homem esse direito à crítica, ou seja, o ser humano passou a aceitar para si somente aquilo que lhe convém, aquilo que ele quer aceitar, e não aquilo que as pessoas impõem que ele aceite. A perda da primazia da religião, de pertencer à sociedade, então passa para o âmbito privado, rompimento do conceito de natureza que unia o humano com o divino. A aceitação apenas do mundo humano, a religião não tem relevância alguma para a vida social, ela é mais unificadora. A autonomia das ciências, despertando grande diversidade de cosmovisão, ideologias e linguagens. Então, a nova ciência configura-se no saber ativo, com o desenvolvimento técnico mais rápido. Então, vocês estão entendendo que a modernidade, até aqui, né? A modernidade trouxe ao homem uma proposta mais individualista, uma proposta mais racional, uma proposta que busca na ciência explicações lógicas, deixando um pouco de lado as autoridades religiosas, o cosmo, a mitologia, né? Deixando um pouco de lado esse lado e indo buscar algo mais racional. Continuando aqui, né? Trouxe também a modernidade, também trouxe o progresso, palavra de ordem para o fazer científico e técnico. Trouxe também o surgimento das nações. O Estado passa a ser representativo, os valores sociais, a cidadania, a tolerância e a participação ganham força. Então, a modernidade trouxe junto com ela essa questão de um Estado que tivesse uma representação, ou seja, alguém que representasse o povo, deixasse aquele lado da monarquia, daquele tipo de governo onde era passado de pai para filho, de geração em geração, o povo não tinha voz nem vez, e a partir da modernidade o homem passou a escolher seus representantes e participar mais, né, mais ativamente da sociedade,
participando da escolha dos seus direitos, cumprimento dos seus deveres, enfim. O pluralismo, a sociedade medieval integrada não permitia manifestações de diferenças significativas. No medievo, há a valorização da família como instituição básica. Franca ascensão da burguesia, as ideias de livre mercado e não de intervenção do Estado na economia ganham força. A ascensão dos direitos, busca-se o estabelecimento de garantias jurídicas universalizantes. Então, passou-se a sentir a necessidade de lutar, sim, por seus direitos, de buscar, através de reivindicações, fazer cumprir, fazer valer os seus direitos como cidadão. E o relativismo, a modernidade criou uma postura relativista com mais rigor. Por exemplo, relativiza o tempo, as leis, a ciência, a história. Há um forte ceticismo e desânimo, pois qualquer busca humana corre o risco de ser criticada e suplantada. Sensação de inutilidade, tudo é passageiro. Então, a modernidade também trouxe essa sensação de relativismo, ou seja, tudo é muito relativo. O que é uma coisa para mim, que eu considero super importante, que eu dou o valor extremo para outra pessoa, isso não significa nada, não tem o mesmo valor e acaba que a gente fica naquele embate, mas isso para mim tem muito valor, mas para outra pessoa não tem, então a outra pessoa não dá a mínima. Então fica ocorrendo essas divergências o tempo inteiro, né? Então tudo é muito passageiro no mundo moderno, uma coisa que hoje está no auge, né? A sensação do momento, daqui a uns dias, daqui a uns meses, uns anos, ninguém nem lembra do que se trata. Então vocês perceberam que essa questão do mundo moderno, ele trouxe muitos prós e muitos contras, né? E aí, página 76, fala da questão Então, vamos lá. O aspecto histórico. A modernidade se configurou como um período de intensas mudanças. Então, novas e grandes navegações, a colonização por parte da Península Ibérica, a confiança no conhecimento científico, o nascimento e o desenvolvimento do capitalismo, a criação da política e do Estado moderno, a filosofia iluminista e a instauração e a economia liberal, a instauração dos direitos para atender a pluralidade de interesses, a sociedade do trabalho, as novas relações sociais. Então, tudo isso, a modernidade, foi um processo de grandes mudanças, tanto no pensamento das pessoas, como nas ações, né? E a pós-modernidade? Então, é importante considerar, inicialmente, que entre os pensadores não existe um consenso quanto ao conceito de pós-modernidade, tá? Há quem acredite que agora é que estamos chegando ao que os filósofos iluministas e marxistas tanto almejavam, que é uma razão, de fato, crítica e não aquela herdada no liberalismo burguês. Portanto, há quem defenda a ideia de que o conceito mais apropriado seria a modernidade tardia e não pós-modernidade. Outros ainda dizem que estamos vivendo uma hipermodernidade. O fato é que preferimos utilizar o termo pós-moderno em uma perspectiva de apontar a crise do ideário da modernidade, da qual somos herdeiros, e seus desafios para nós contemporâneos. O prefixo pós indica o que vem depois, o que se sucede à modernidade, significando uma ruptura não apenas no âmbito da política e da economia, mas sobretudo no pensamento das pessoas, as quais compreendem que estão vivendo uma fase de grandes transformações que afetam a todos, direta ou indiretamente, e que é necessário compreender seu significado no contexto da sociedade como um todo. Então, essa questão foi o que eu falei com vocês logo no início, antes de começar a leitura aqui, né, dessas transformações
que vem ocorrendo e que vem afetando de maneira direta ou indiretamente a vida das pessoas. Nós vamos ao que nos interessa, a filosofia pós-moderna. A partir da segunda metade do século XX, vários intelectuais dedicaram-se às suas reflexões na tentativa de compreender os efeitos do projeto da modernidade para a sociedade atual. Esses filósofos perceberam que a crença inabalável na razão não garantia o bem-estar e sucesso pleno do humano. Pelo contrário, isso o conduziria a crises e decepções. Então, naquele período lá, iluminista, as pessoas estavam bem otimistas contra essa questão da racionalidade, né, do uso da razão. Então, isso é o que vai nos fazer felizes, isso vai nos dar um impulsionamento na nossa vida, então a gente é capaz, a gente é isso e aquilo. Só que, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que essa racionalidade trouxe diversas crises. Não foi esse mar de rosas que as pessoas acreditavam que seria, não. No contexto das duas grandes guerras mundiais, esse fenômeno ficou mais evidente. Foi justamente no momento de prosperidade econômica que houve o choque de interesses. Vou botar a luz aqui, que a luz está meio ruim. O choque de interesse. Só um minuto, gente. Deixa eu ver se eu melhoro essa luz aqui. Entre os países, o que levou à eclosão, entre outros fatores, da Primeira Guerra Mundial. Não obstante, a Segunda Guerra também envolveu interesses materialistas. Neste nefasto cenário, surgiram filósofos que pregaram a necessidade da renovação de pensamento por meio da quebra de paradigmas e do estabelecimento de novas concepções. Eles desconfiavam do tal projeto da modernidade, um progresso tão enaltecido pelos iluministas, lembra que eu citei agora há pouco, parecia transformar-se em uma tragédia, em uma trágica realidade, né? Então, aquele projeto tão desejado, tão sonhado, tão almejado, como o projeto da modernidade proposto pelos iluministas estava indo de água abaixo, porque o ser humano ele passou a vivenciar de uma maneira tão egoísta, né? Ele passou a vivenciar de uma maneira tão materialista que algumas coisas perderam sentido para eles e outras passaram a ter mais sentido. O que fez com que os grandes conflitos começassem a existir, justamente por conta de interesses materialistas. Enfim. Aí ele fala aqui, ó, eu gostei dessa frasezinha de Nietzsche, onde ele fala: o homem é uma corda estendida entre a fera e o super-homem, uma corda sobre um abismo, né? Então, o homem, ele vive em constante corda bamba, onde no extremo está a fera, né? O homem agressivo, o homem que luta, que briga, que discute, e do outro lado está o super-homem, aquele que se supera a cada dia, aquele que luta pelos seus interesses, enfim. Então, ele fica estendido, né, uma corda sobre um abismo onde a qualquer momento ele pode cair, ele pode cair no seu próprio abismo, no seu próprio egoísmo ou no seu próprio heroísmo. Bem complexo, né? Filosofia, viu, minhas gente? Os intelectuais da pós-modernidade fizeram uma reflexão dos atropelos políticos, ideológicos, da situação caótica vivenciada na sociedade e dos impactos ambientais. A constatação do desemprego, da miséria e das rivalidades entre as nações é a prova de que o capitalismo gera contundentes contradições diante dessas percepções. Os pós-modernistas questionam o dito avanço científico, desenvolvendo um discurso em favor do estabelecimento de melhores condições para a humanidade. Então,
essa questão, né, do desemprego que gerou uma miséria muito grande, uma desigualdade muito grande, a rivalidade entre as nações em busca de interesse. Então, gerou essa contradição do projeto da modernidade, que até então era algo tão almejado, era algo que prometia tanto e no fim das contas causou um caos muito grande, né? A sociedade e a tecnologia. Vamos lá. Os filósofos da corrente pós-moderna afirmaram que a inserção de aplicativos e sofisticados computadores e a difusão de imagens e sons alteraram substancialmente o processo de socialização. Diante disso, esses pensadores decretam o fracasso do projeto da modernidade, comprovando historicamente que a razão não garante a emancipação humana. Outros elementos devem ser levados em consideração nesse embate concernente à autonomia humana. A filosofia pós-moderna discute as características que norteiam a vida social nos séculos XX e XXI, enfatizando principalmente a racionalização que guia e controla a humanidade. Vários pensadores dessa concepção moderna alertam para as variadas formas de exploração e opressão geradas pelo modelo capitalista. Diariamente, percebe-se que o índice altíssimo de violência nos grandes centros urbanos. Os filósofos pós-modernos criam ideias fundamentais nas práticas sociais dos indivíduos, construindo a análise de fragmentos do cotidiano. Eles visam a captura de elementos peculiares dessa rotina humana. A filosofia pós-moderna possui as seguintes referências teóricas: anti-humanismo, que é o desprezo ou abandono do homem como senhor do destino, e ceticismo teórico e prático, que são críticas contundentes às crenças inabaláveis e à razão. Então, olha só, essa questão da sociedade e da tecnologia. Então, com o uso excessivo das tecnologias, o uso excessivo de aplicativos, o ser humano ele passou de um ser social para um ser antissocial. Então, o homem passou a valorizar mais o computador, a internet, o celular, a amizade virtual e deixou as relações pessoais, as relações do dia a dia de lado. Então é muito comum a gente ver em reuniões de famílias, a gente vê em restaurantes, pessoas que estão reunidas fisicamente, mas não estão se comunicando entre si. Elas estão se comunicando com outras pessoas, interagindo com outras pessoas através da tela de um celular e não estão interagindo com as pessoas que estão ao seu redor. Então o homem ele passou a ser antissocial, onde ele conhece alguém lá do Japão, mas ele não conhece quem é o seu vizinho. Ele não faz nem ideia do nome do seu vizinho. Ele não tem essa relação mais próxima com o outro. E ele fala também dessa questão, né, do alerta para as variadas formas de exploração e opressão geradas pelo mundo capitalista. Então, qual é o interesse do mundo capitalista? Gerar lucro, dinheiro, poder. Então, há uma exploração muito grande das empresas com os seus funcionários para que essa geração de lucro seja efetivada. E também há uma exigência muito grande no mercado de trabalho, o que gerou muito desemprego. E quando gera desemprego, minha gente, também gera outras coisas, como, por exemplo, se você está desempregado, você não tem como comprar comida, você não tem como manter a sua casa, pagar as contas da sua casa, se vestir bem,
ter lazer, educação, saúde. Então, vai gerando uma bola de neve, né? E, consequentemente, as desigualdades sociais, a violência, muitas pessoas na rua, enfim, gera um caos. Então, esse projeto Modernidade, que era um tão sonhado projeto, que tinha tudo para dar certo na teoria, falhou. E vem falhando cada vez mais, né? É um projeto que veio desandando, que não teve estruturas para se manter e sustentar suas teorias, porque a prática foi bem diferente. Porque a partir do momento que foi dado poder ao homem, o poder ao homem de decidir, o poder ao homem de ser individualista, de pensar por si mesmo, ele passou a ser egoísta, ele passou a pensar no seu próprio eu, passou a querer ter cada vez mais e mais e mais. E isso gerou diversos conflitos de interesses, né? Então é isso. Por hoje, a gente vai ficar por aqui no assunto desse capítulo. Nas próximas aulas a gente vai destrinchar melhor este capítulo completo. E eu vou deixar para vocês um exercíciozinho, tá? Anotem aí. A pergunta é: quais problemas a modernidade vem enfrentando? Quais problemas a modernidade vem enfrentando? Vocês vão me responder esta pergunta em forma de uma redação que deve conter no mínimo 20 linhas. E lembrando que é uma redação na qual você vai falar sobre. Então, nada de pegar da internet. É algo que você pode até ler, né? Buscar ler na internet várias coisas para formar a sua opinião, mas você não pode copiar da internet. E o prazo de entrega dessa atividade é até hoje, às 17 horas. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Um bom final de semana. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.